Opa, Felipe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Felipe, o Ceará vai jogar contra o Bahia exatamente em Pituaçu, que tem uma lembrança, uma memória negativa para o torcedor do Ceará. Na última passagem do Ceará na Série A do Brasileiro, em 2011, foi em Pituaçu que ele foi derrotado pelo Bahia na última rodada por 2-1 e acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro ali. No ano seguinte, inclusive, acho que você veio, não é, para o Ceará, 2012, não foi? Ou foi mais à frente? Não, pode dizer. 16. Foi 16, né? Foi bem depois. Pois é, mas foi naqueles anos de Série B. Então, foi ali que o Ceará acabou rebaixado para a Série A. Tem essa memória negativa, né? Que acredito que pode ser bastante modificada e seria uma situação significativa, já que o Ceará está ali perto da zona e se afastaria um pouco mais. Queria que você falasse sobre isso. Esse tipo de lembrança, né, acaba nos motivando, né, a fazer diferente. Vamos ter outra oportunidade de mudar essa situação, né, essa memória ruim que você falou. Né, eu não estava, mas tenho certeza que agora é diferente, é outra situação, outros tempos, então vai ser difícil, mas temos uma oportunidade muito grande de fazer um grande jogo lá. Sabemos que é muito importante nós pontuarmos lá, até mesmo conseguir uma vitória, vai ser muito importante para nós. E deixar essa última lembrança, então, né, segunda-feira, aí, se Deus quiser, uma lembrança boa, né, que nós vamos poder lembrar depois mais à frente, se Deus quiser, que a última visita nossa lá tenha acontecido uma vitória. Boa tarde, Felipe. Gostaria que você falasse a respeito desse esquema que o Adilson vem colocando, né? Povoando ali bastante o meio-campo, colocando um homem apenas ali na frente. É bom para vocês ali vir de trás, vocês que são mais talentosos do Ceará? O professor sabe, né? Cada treinador que vem tem a sua filosofia, né, de trabalho. Nós temos um elenco muito bom, então ele vai fazer dentro daquilo que ele acredita, né, usando as peças que temos aí. Então, acho que são jogadores que estão preparados, independente do esquema que ele colocar para jogar. É um esquema que eu já joguei, então eu não tenho dificuldade. Creio que o time saiu bem, independente do resultado. Acho que nós fizemos um grande jogo, alguns detalhes só que determinou o resultado. Mas eu me senti bem, eu acho que o time se comportou bem, né? É duro que não tem pouco tempo de treino, então é difícil. Nós temos que, dentro do jogo, se adaptar o mais rápido possível. Então, mas eu acho que a equipe se comportou bem nesse esquema. Então, acho que independente de quem jogar ali, consegue absorver bem o que ele passa e a gente, dentro dos jogos, vai tentando colocar o nosso melhor e adaptar o mais rápido possível. Ô Felipe, tudo bem? Boa tarde. tarde. Estava observando os resultados do Ceará fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time só teve derrotas por um gol de diferença. Sempre 1-0 ou 2-1, né? E nas últimas partidas, o Ceará foram um placar de 2-1, né? Realmente está faltando um pouquinho de atenção fora de casa para conquistar esse ponto. O Ceará tem a pior campanha como visitante e, de fato, precisa ser modificado a partir de segunda-feira já, o time melhorar esse rendimento para, quem sabe, se afastar um pouquinho daquela zona bem difícil, porque o Ceará está contra a parede nesse instante do campeonato, né? Uma situação delicada, né? Está na reta final. Nós chegamos numa situação que, lógico que outros jogos nós conversamos bastante entre nós, atletas, comissão, e nós conversamos muito. Sempre falamos que temos que buscar ponto fora de casa também. Nós temos que ser forte em casa, mas fora de casa também. É importante, né, você ir lá beliscar uma vitória, um empate, para nos deixar numa colocação melhor, né, na competição. Só que nós chegamos agora nessa reta final, faltando 12 partidas, e não dá para errar nem fora de casa. Nós temos que ser um time, né, muito forte, muito competitivo. A margem de erros tem que ser poucas, até fora de casa. Então não dá mais para errar. Esses detalhezinhos realmente têm feito a diferença. Eu acho que nós, vendo uma campanha fora de casa aí um pouco difícil, complicada, né, ruim, podemos melhorar isso. E tem sido jogos bons. Nós fizemos alguns jogos muito bons, na verdade, fora de casa, mas por esses detalhes nós acabamos sendo derrotados. Então isso fica
é um sentimento muito ruim, muito amargo. Só que agora não dá. Se tiver que fazer um jogo horrível, mas vencer ou pontuar é isso que importa. Então nós estamos numa situação que não dá para errar nem fora de casa e tem que começar segunda-feira. Está afunilando. Como você falou, nós estamos contra a parede ali, mas ainda só depende da gente. Então nós temos que lembrar bem disso e errar o mínimo possível agora e ser muito assertivo. Às vezes nós vai ter uma só oportunidade, a gente tem que caprichar e errar lá o menos possível para não tomar gol e acabar com esses detalhezinhos aí fora de casa para a gente sair vencedor. Felipe, boa tarde. Prazer em Boa falar tarde. com você. Por favor, se eu estiver errado, me corrija, tá? Você ganhou a oportunidade agora com o Adilson, né? 2 jogos seguidos que você joga os 90 minutos. E em determinados momentos das partidas, você jogou fora da sua posição habitual, né? Fez outras funções, o que é bem normal hoje em dia no futebol. Todos os jogadores têm que estar preparados para fazer diferentes funções, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, eu queria pedir uma avaliação sua desses momentos que você esteve fora da sua posição, né? Como você se sentiu, uma avaliação sua mesmo, geral. Eu não... Na verdade, como você falou hoje, né? O atleta ele tem que fazer várias funções, né? Então, já tem anos que, falar a verdade, eu não tenho uma posição fixa ali do meio para frente. Vai muito do treinador, é o que eu falo. Vários treinadores têm a sua forma de trabalhar, têm a sua filosofia de trabalho. Então, eu fico bem à vontade, assim, ali do meio para frente. Claro que tem funções que eu joguei muito mais, né? Creio que ali por dentro, né? Como centralizado, um pouco mais à vontade. Então, tudo depende. Tem treinadores que já preferem que eu jogue por fora, porque taticamente ele pensa de uma forma. Tem treinador que prefere o mais centralizado, tem treinador que joga com um cara só centralizado, outro com 2 ali por dentro. Então, tudo depende. Na verdade, eu não tenho uma posição fixa hoje em dia. O futebol está muito moderno. Até mesmo fora, lá no Japão, eu não tinha essa função. Eu joguei tanto por dentro, tanto por fora. Eu consegui fazer bons jogos em ambas as posições. Então, nós temos que ser esse jogador versátil aí, na verdade, né? Mas eu creio que o resultado também, o momento da equipe acaba ajudando, né? Você se destacar ainda mais. O individual aparece dentro do coletivo. Então, o time bem, o time fazendo grandes jogos, dependendo da função que você está, as coisas fluem, confiança vem, então começam a fazer jogos bons. Então, acho que independente da posição, eu fico à vontade, tanto por fora, tanto centralizado. Eu acho que não tenho problema com isso, né? Tudo depende do treinador, da sua filosofia de trabalho, a gente tenta se adaptar. E muitas vezes o esquema dá certo, então, como eu falo, as vitórias vêm, então a confiança vem, a equipe passa a jogar bem, então tudo flui. Acho que no momento bom, todo mundo bem, sequência confiante, até de zagueiro eu acho que eu consigo jogar. Mas eu não tenho esse momento aí de ter jogado fora da minha função, não. Acho que tudo depende do treinador que vier, dentro do seu esquema a gente tenta se adaptar. Então, do meio para frente, eu já fiz várias funções ali, tanto por dentro, tanto por fora, mais centralizado. Até mesmo como segundo atacante, assim, enfiado entre os zagueiros, eu já joguei assim algumas vezes, então eu não tenho essa função fixa aí, é mais de acordo com o treinador vem e a gente tenta se adaptar. Felipe, confronto entre Bahia e Ceará e as situações no campeonato, apesar de serem 2 times nordestinos, né? O Ceará ter demonstrado um crescimento grande dentro do Nordeste como um grande clube, né? Não só um time de futebol, mas um grande clube. Eles vivem situações bem diferentes, né? O Bahia, com 41 pontos, está numa briga por Libertadores, está ali pertinho de uma briga por vaga na Libertadores. E o Ceará, que já esteve muito próximo do Bahia, ali no meio da tabela de competição, né? Com essa sequência negativa, né? Foram 36 pontos disputados, apenas 6 ganhos, é uma situação assim, né? Se você olhar o que a equipe jogou, a pontuação está muito distante do que aconteceu. E aí a equipe está numa outra luta, é uma luta contra o rebaixamento, está ali com a mesma pontuação de um clube que está na zona, que no caso é o CSA. Como é que você avalia isso e essa oportunidade que o futebol dá, né? Que essas 2 equipes com campanhas tão diferentes, o Ceará pode, numa partida, ir lá e vencer o Bahia. Como é que é isso? É difícil, né? Você olha, né, vários jogos nossos e poderíamos estar numa situação melhor, né, numa pontuação melhor. Mas futebol não é justo, né? Tem as suas injustiças. Nós fazemos grandes jogos, mas acaba não saindo com a vitória. Então é triste. Mas
campeonato, nós sabemos se fazermos aí 3, 4 vitórias, ou ficar aí pontuando, né, 5, 6 jogos aí sem perder na competição, com algumas vitórias, claro, a gente já muda e consegue subir bem na tabela. Né, como nós já estivemos ali no meio, entre os 10 e com a grande chance de ficar entre os 6, fazendo grandes jogos, vencendo, e as derrotas vieram e ficamos uma boa sequência sem vencer, já estamos lá embaixo novamente, então o campeonato é bem complexo, é difícil. E agora nós temos uma oportunidade de fazer um grande jogo lá contra o Bahia. É difícil, como você falou, o Bahia vem num momento muito bom, brigando na parte de cima da tabela, uma equipe muito forte, muito bem treinada. Mas nós temos totais condições. Né? Nós sabemos que se fizermos um grande jogo, trazer uma vitória para cá, nós vamos trazer a confiança de volta e poder vir jogar dentro de casa, de uma situação melhor, confiante, podendo manter uma sequência daí, com a confiança para poder fazer e ficar 2, 3 jogos sem perder. Nós temos uma sequência de jogos em casa, seguidos. Então, essa vitória lá é importante. Nós estamos bem focados, conversamos bastante. Como eu falei aqui antes, nós estamos numa situação que nós não podemos errar nem fora de casa, mesmo contra o Bahia, um time forte. Está brigando na parte de cima da tabela. Nós temos que ir lá concentrado, né? Acho que temos que mentalizar isso, temos condições de trazer essa vitória para cá, para vir diante do nosso torcedor. Nós vamos ter vários confrontos diretos também dentro de casa, com equipes que estão brigando ali, né? Um pouco acima da gente. E nós temos que fazer o nosso dever. Então, segunda-feira é importante essa vitória para a gente ter essa confiança novamente, confiança do nosso torcedor, para a gente poder melhorar nessa competição, melhorar a nossa colocação na tabela, né? Porque eu falo, né, de total confiança. Essa condição, essa situação que nós estamos não demonstra a qualidade que nós temos e os jogos bons que nós tivemos feito, mas isso não tem adiantado. Nós temos que vencer. Então vamos começar por segunda-feira, respeitando o Bahia, claro, mas nós precisamos vencer, nós precisamos da vitória. Então, segunda-feira nós temos que ir com essa mentalidade para poder trazer a confiança de novo, para poder buscar as vitórias em casa e assim melhorar na competição. Você falou que o grupo conversa, vocês conversam bastante. Queria que você falasse sobre o aspecto, né, de controlar os ânimos do elenco do Ceará. Tivemos 2 atos aí recentes. O Matheus Gonçalves, na substituição, saiu chateado. E agora, no último jogo, o Samuel Xavier, né, que se sentiu ali ofendido pelo atleta do Santos ter passado ali o pé sobre a bola. Vocês já estão conversando sobre esse aspecto para que isso não atrapalhe nos próximos jogos, até porque a pressão está aí aumentando, o Ceará está ali coladinho da zona, para que isso não atrapalhe dentro das partidas, Felipe? Isso é importante. Até mesmo para nós ali, entre nós, desabafar um pouco. A gente conversa entre nós. Depois do jogo contra o Grêmio, nós fomos pro hotel jantar e acho que ficou eu, o Samuel Xavier, o Diogo, o Auremir e mais uns outros atletas ali. Nós ficamos ali, acho que creio, umas 2, 3 horas. Até umas 2 horas da manhã nós ficamos ali. O jogo foi tarde, né? Do Grêmio. Então, umas 2, 3 horas da manhã conversando sobre o jogo, sobre a nossa situação, sobre os erros. Porque às vezes a gente vai pro hotel, janta, vai pro quarto, né? A cabeça cheia, você querendo conversar, não consegue dormir. Daqui a pouco tem que viajar. Nós mesmos, né, acaba se cobrando ali. A cabeça também fica cheia. Então é importante esse diálogo. Nós até conversamos, nós precisamos fazer mais isso. Conversar assim, né, até mesmo entre nós, assim, mais do que a gente já conversa, para poder se controlar mais, para poder desabafar, falar o que aconteceu, para poder corrigir no próximo jogo. Que às vezes não dá tempo, às vezes nós temos que se preocupar com a parte tática, com o trabalho, como neutralizar o adversário, porque é jogo atrás de jogo, né? Às vezes não dá tempo nem de você se lamentar, já tem o próximo. Você tem que estar com a cabeça vazia para poder, no próximo jogo, mudar a situação, reverter a situação. E depois desse jogo contra o Grêmio, a gente ficou conversando ali umas 2, 3 horas, né? Realmente desabafando bastante. Até fomos para o quarto um pouco mais tranquilo. E nós temos feito isso. Depois do jogo do Avaí também, nós temos a oportunidade de ficar no hotel e conversar um pouco mais. Então, essa situação que aconteceu no jogo contra o Santos Samuel, nós também já conversamos. Ele explicou. Durante a viagem, nós viemos conversando, tivemos a oportunidade ali. Ele falou que
acabou perdendo a cabeça ali naquele momento e tomando um cartão. Mas é o calor do jogo, né, cara? É difícil, a situação que a gente se encontra, a gente quer vencer. O jogo que nós fizemos ali, nós não queríamos ter perdido, sem dúvida, né? Não merecíamos, creio eu, a minha concepção. Então, nós já conversamos bastante, desabafamos ali também, cada um expôs sua opinião dentro daquilo para a gente levar para o próximo jogo, né? E com diminuir um pouco essa carga, essa pressão para poder ir mais solto lá. Então, realmente, isso é importante. A gente tem procurado fazer isso, né? Estamos tentando criar esse hábito para poder cada um também tirar um pouquinho dessa carga, né? A gente desabafar um pouco e poder ir para o próximo jogo um pouco mais leve para a gente poder acertar e não ter esses erros mais. Felipe, a minha última pergunta, ela não pede uma, digamos, comparação, mas só para citar como exemplo. O Enderson vinha aqui na sala de imprensa e toda a vida ele falava, gente, eu não vou fazer muitas mudanças na equipe, eu não vou fazer mudanças drásticas, né? Ele era um cara que não alterava muito em relação a jogo. Já o Adilson é totalmente diferente. Ele chega aqui e fala, não vou me apegar a sistema e tal, e vai ser o 5º jogo com a 5ª escalação, né? O Adilson já usou, se eu não me engano, 21 jogadores, agora deve ter o 22º, que é o Cristóvão, né? Sim. Com as suspensões. E eu queria saber de você, para o jogador, sabendo que de repente ele pode mudar de função, como você costuma mudar, pode de repente ir para o banco de reservas, mesmo tendo feito uma boa partida. Como é que é lidar com isso? Que o treinador escala uma equipe diferente de acordo com o adversário, de acordo com a estratégia, e que o Ceará pode mudar, pode ter várias mudanças para esse jogo de segunda já. Cara, nós somos profissionais, acima de tudo. Nós temos que respeitar sempre. O profissional que está ali, ele está para ajudar. Então, nós temos que abraçar ele e se caminhar, remar para o mesmo lado, né? No mesmo barco. Então, como você falou do Enderson, nós respeitávamos isso também. Claro que a gente estava trabalhando, esperando a oportunidade, né? Ter uma sequência normal. Mas o Enderson tinha essa filosofia de procurar manter, de mudar quase pouco, e nós encarávamos isso da melhor forma, e dando o apoio total para aqueles que estavam entrando para fazer um bom papel. E com o Adilson, creio que é da mesma forma. Nós temos que estar preparado, todo mundo, dessa forma que ele trabalha, tem que estar todo mundo realmente preparado, né? Ainda mais que ele pode ser que ele já mude e faça não só duas, não só dos que estão suspensos, mas pode até mudar outros, a gente não sabe. Ele é um cara muito aberto em relação a isso e ele conversa muito. Ele fala, gente, está preparado, eu encaro isso com a maior naturalidade. E nós também, eu acho que o elenco tem que estar preparado, tem que estar com a cabeça boa, ele está tentando fazer o melhor. Então, eu acho que precisa de todos mesmo. E se ele fizer essa mudança aí, nós sabemos que quem entrar tem totais condições. Ele passa essa confiança, então o cara que está entrando, ele vai entrar com a confiança para poder fazer um papel, não vai entrar pressionado de forma alguma. E quem sair também tem que estar preparado, daqui a pouco pode voltar. Então, como eu já frisei aqui, né, volto a falar, são treinadores, cada um tem a sua filosofia de trabalho. Nós somos profissionais, temos que respeitar e se adaptar o mais rápido possível e estar preparado para ajudar da melhor forma. Valeu, galera.